Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos trabalhar discutindo sobre o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um tema muito importante, principalmente porque nós estamos tratando aqui da atuação do Banco do Nordeste, né, que tem um peso de atuação muito grande nas regiões mais pobres, na região do semiárido. Então, vamos olhar com bastante cuidado, porque é um tema passível aí, com certeza, de ter pelo menos umas duas questões. Bom, o que é essa agricultura familiar? A agricultura familiar, ela já é tratada desde a década de 90, né? O PRONAF, ele foi criado na década de 90, ali em 96. Mas a definição específica do quem que enquadra no conceito de agricultura familiar só foi definida depois dos anos 2000. Mais especificamente ali 2002. Bom, mas o que nos interessa? Olha, o foco desse assunto dentro lá do nosso concurso. Por quê, gente? O PRONAF, ele é muito detalhado, ele é muito operacional, tem muitas informações, principalmente informações sobre os grupos, né, os programas dentro do PRONAF. E o que a gente observa, principalmente se a gente olhar as questões dos concursos anteriores, apesar de não ter um estoque muito grande, é que tem os concursos do Banco do Nordeste têm trabalhado muito no detalhe. Detalhe de o que pode, o que não pode, percentuais. Então, nós vamos ter um cuidado diferenciado aqui em relação ao PRONAF. O mais importante é a gente pensar assim, olha, o Banco do Nordeste, como um banco oficial, um banco que tem trabalhado pesadamente como um braço do governo federal nas políticas, principalmente políticas públicas, políticas sociais, políticas que direcionam recursos ali para o financiamento do desenvolvimento, ele tem uma relevância muito grande tanto no setor urbano como no setor rural. Nós já discutimos ali algumas fontes de recurso, por exemplo, como o FAT, como o BNDES Finame, né, a poupança rural. E no caso do PRONAF, nós vamos ver que tem muitas fontes de recurso, inclusive o FAT, né, que financiam aqui a agricultura familiar. Qual é o grande objetivo? Apesar, evidentemente, de o PRONAF não ser exclusivo do Nordeste, né? Mas ele tem um peso muito grande nessa região. Bom, qual é o foco? Olha, o foco é atender aquela população mais pobre, a população rural. Quem que é a população mais pobre? Olha, é aquela família que desenvolve a agricultura dentro da sua propriedade, tem que ser pequena propriedade. A própria legislação fala do máximo, né, de dimensão, nós vamos tratar disso daqui a pouco, que tem baixa tecnologia, que use preponderantemente a mão de obra familiar, o que não impede a contratação temporária ou até fixa, né, de trabalhadores, mas nunca pode ser superior ao tamanho da mão de obra familiar que é utilizada naquela produção, que priorize a produção de alimentos, ok? Com baixa tecnologia. Bom, por que é tão importante o PRONAF? Porque talvez, se a gente for olhar assim historicamente, talvez seja um dos mais importantes, mais sérios programas para assegurar a população mais pobre no campo, com mais dignidade do ponto de vista de trabalho, e outra, incentivando a produção de alimentos, porque com a produção de alimentos, além de aumentar a renda dessa família, né, o salário real, o poder de compra, ainda garante ali um fornecimento mais amplo de alimentos para evitar, claro, a produção de alimentos tem que acontecer na área rural, para evitar, inclusive, que esse preço aumente muito no setor urbano, ok? Bom, então o que é que nós vamos fazer? Vamos tratar os conceitos, tem um detalhamento muito grande do público-alvo, porque os programas são diferenciados em função desse público-alvo, e vamos passar um quadro aqui com cada um dos programas. Você tem esse arquivo separado, que é esse quadro resumo das operações, porque tem que ler de novo, com bastante cuidado, tá? Bom, então nós vamos aqui começar com o conceito. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que foi criado lá em 1996,
ele destina-se a quê? Esse conceito é muito importante saber. Normalmente, ou ele cai no enunciado ou ele é um dos itens da questão, tá? Destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar. Por que melhorar o uso da mão de obra familiar? Porque normalmente a família, na região mais pobre, muitas vezes produz lá um alimento, um feijão, um milho, um café, mas com uma metodologia, né, um processo muito arcaico, com baixa eficiência produtiva, com desperdício, ou então muitas vezes tem dificuldade para fazer armazenamento. Então, o objetivo é estimular a geração de renda, né? Porque aí, se eu tenho mais produtividade e um produto de melhor qualidade, eu vou melhorar a renda dessa família, né? E criar alternativas de renda complementares, por exemplo, né? Às vezes tem uma outra atividade e essa agricultura familiar, ela pode ser uma renda complementar. Melhorar o uso dessa mão de obra, como? Né? Por meio do financiamento de atividades e serviços rurais. Observe que aqui entra tanto serviços agropecuários e não agropecuários. Aqui um cuidado que nós temos que ter, porque as questões, elas são maldosas, tá? Trabalham no conceito. Então, eu já vi questão, por exemplo, falando que o Pronaf financia só atividades ou serviços agropecuários. Não, agropecuário e não agropecuário. O que seria um exemplo de uma atividade não agropecuária? O turismo rural, por exemplo, né? O artesanato. Então, são atividades que podem ser incluídas aqui no Pronaf, sem necessariamente ser agropecuária, tá? Desenvolvidas em estabelecimento rural. Então, o Pronaf é na área rural, especificamente, ou em áreas comunitárias próximas. Então, eu posso ter uma propriedade rural pequena, mas nós vamos ter o Pronaf que vai financiar a atividade numa área próxima ao meu local de moradia. E pode ser, inclusive, uma área comunitária, pode ser pertencente a uma cooperativa, que não tem problema, tá? Bom, como que nós podemos ter acesso a esse crédito? Esse crédito pode ser individual, ele pode ser grupal ou coletivo, tá? Tem diferença grupal e coletivo? Tem, porque quando o crédito é coletivo, significa o quê? Que ele é formalizado por grupo de produtores com a finalidade coletiva. Ou seja, vamos supor que nós vamos financiar lá, vamos pegar um Pronaf investimento e vamos pegar lá uma máquina que vai beneficiar o leite. Nós vamos comprar essa máquina, vai ser utilizada por um grupo de pessoas, então nós vamos fazer um Pronaf aqui, que a contratação é coletiva, ok? Ou seja, todo mundo vai ser usuário e todo mundo vai ser responsável pelo pagamento daquele investimento. No caso de grupal, por exemplo, é quando o grupo, a contratação é individualizada, mas o grupo ele pode entrar aqui, por exemplo, com um aval solidário, ok? Ou então eu posso até contratar, no caso, por exemplo, né, da contratação coletiva, eu posso ter dentro da contratação coletiva a responsabilidade individualizada, tá? Mas todas as pessoas vão beneficiar, todas as pessoas daquele grupo vão beneficiar ali daquela operação, ok? Bom, agora isso aqui precisa saber. Tem um quadrinho que depois nós vamos passar com mais cuidado, né? Passar de novo. Esse material está com você, isso tem que estar muito claro, porque as questões vão perguntar quem são esses beneficiários. Então, apesar dele ser detalhado, mas ele não é difícil. Então, o que nós vamos ver? Nós temos aqui como beneficiários do Pronaf, nós vamos ter 4 grupos principais, tá? Então, a gente tem lá o grupo que é chamado Grupo A, Grupo B, Grupo AC e outros beneficiários. Bom, primeira coisa, para ser beneficiário do Pronaf, eu tenho que conseguir aqui uma declaração de aptidão ao programa. Então, a porta de entrada para solicitar o financiamento do Pronaf tem que ter lá essa declaração de aptidão ao programa.
Quem é que concede, né, essa declaração? São ali as entidades conveniadas. Então, pode ser uma cooperativa, pode ser uma OCIP, pode ser... Então, normalmente não é o Ministério. Então, eu tenho o credenciamento dessas instituições que vão identificar se eu enquadro lá nos requisitos dos beneficiários, se o tamanho da minha propriedade não é superior ao que é permitido para receber o financiamento, se a minha atividade é uma atividade preponderantemente familiar, se eu uso a mão de obra familiar, o tamanho, né? A atividade que eu desenvolvo, e aí eu vou receber essa declaração de aptidão ao programa. Em recebendo a declaração, aí nós vamos ter o enquadramento nos determinados grupos. Por quê? De acordo com o grupo que eu me enquadrar, eu vou ter um tratamento diferenciado de prazo, de taxa, de valor, né? Se eu vou ter carência ou não vou ter carência. Então, os grupos que são mais vulneráveis, ou os grupos mais pobres, ou os grupos, por exemplo, de assentamento ali de reforma agrária, eles têm condições mais favorecidas do que grupos, por exemplo, que têm uma renda familiar mais alta, ok? Ou, por exemplo, os financiamentos concedidos para as cooperativas. Então, quem está no grupo A? Aqui o grupo A são agricultores familiares assentados pelo Programa de Reforma Agrária. Então, é o Programa Nacional de Reforma Agrária. O que é a reforma agrária? A gente tem lá uma terra improdutiva, o governo vai, desapropria essa terra, indeniza ali aquele proprietário, pega essa terra, pega as famílias que não têm terra e faz o assentamento dessas famílias nesse local. Só que é a população muito pobre, né? O chamado sem terra. Hora que faz o assentamento, não adianta colocar as famílias numa terra que tem potencial produtivo se elas não tiverem recurso para poder comprar equipamento, comprar semente e fazer o custeio dia a dia. Então, essas famílias assentadas, além do assentamento via reforma agrária, elas têm um acesso diferenciado nos financiamentos via Pronaf, tá? Então, estão lá nesse grupo. Tem um outro grupo de beneficiários, também aqui enquadrado no grupo A, que são os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, ok? Então, é um outro programa que também beneficia as pessoas de renda mais baixa, mas para estar nesse grupo A, esses beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, eles não podem ter contratado operação de investimento, ok? Bom, ali dentro de um determinado programa, que é Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária, que é chamado de Procera, ou que ainda não contrataram o limite das operações ou o valor de crédito para investimento, aqui para estruturação no âmbito do Pronaf. Então, vamos aqui, vamos fazer a nossa colinha aqui. Então, grupo A, quem que eu tenho? Eu tenho aqui beneficiários, nem vou pôr beneficiários não, vou pôr assentados para ficar mais fácil. Assentados pela reforma agrária. Isso aqui é o primeiro foco do grupo A. Segundo, as pessoas também, evidentemente, de baixa renda, são beneficiários aqui de quê? Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ah, são todos? Não, nem todos os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário estão enquadrados no grupo A. Quem aqui desses beneficiários que está no grupo A? Aqui, aqueles que não contrataram operação de investimento. Então, não contrataram crédito para investimento. Ok? Então, além de ser beneficiário aqui, não pode ter contratado. Vamos ler de novo? Então, agricultores familiares assentados pelo Pronaf ou beneficiários aqui do Programa Nacional de Crédito Fundiário que não contrataram operação de investimento dentro de qual programa? Dentro do programa chamado Procera. Ok? O que é o Procera? Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária.
que isso quer dizer? Eu tenho toda uma política de reforma agrária no país. Nessa política de reforma agrária eu tenho o quê? A parte que diz respeito ao assentamento, a parte que diz respeito ao crédito para essa reforma agrária, que é um crédito especial. Tudo bem, além disso, nós vamos ter o financiamento lá via Pronaf, que é um programa mais amplo, que ele não atende só o pessoal assentado pela reforma agrária. Então, o Procera é exclusivo para assentados da reforma agrária. Se eu sou beneficiária desse outro programa e não contratei operação de investimento dentro do Procera, eu estou aqui dentro do grupo A, tá? Então, observa que dois requisitos. Ou ainda, né, nós temos aqui, além de não ter contratado, pode ser que ele não tenha alcançado o limite de operações ou de valor de crédito de investimento dentro do Pronaf. Então, ele aqui, se ele não alcançou, não fez operação de crédito para investimento, ou não alcançou, ele pode ter feito outro empréstimo, mas não alcançou o limite dentro do Pronaf. Ok? Então, isso aqui são as duas primeiras possibilidades. Agora, tem uma outra categoria ainda dentro do grupo A? Tem. Dentro do grupo A aqui, eu ainda tenho aqueles agricultores familiares que são reassentados, mas não em função da reforma agrária, mas em função da construção de barragens. Então, a gente vê isso com muita frequência, vai construir uma barragem, vai inundar aquela região, então essas famílias têm que ser retiradas e são reassentadas em outro local, né? Então, vai fazer a barragem para aproveitamento lá hidrelétrico, abastecimento de água, né? E aí, essas famílias reassentadas com esse objetivo e não dentro do foco da reforma agrária, estão lá dentro do grupo A, tá? Então, vou colocar aqui reassentados, em função da construção de barragens. Ok? Tem que saber isso, Mara? Tem. E aqui, em linhas gerais, nós vamos ver nitidamente que é o grupo mais vulnerável, né? É o grupo que está lá, não tinha terra, está sendo assentado pela reforma agrária, é uma população que foi beneficiada aqui pelo programa de crédito fundiário, um programa especial, também subsidiado, que não começou a investir ou que começou a investir, mas ainda não alcançou o limite, e os reassentados aqui quando tem lá a construção de barragens. Esse é o grupo A.